Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu sou da Escola Estadual de Educação Profissional José Maria Falcão, do curso técnico de Secretaria Escolar. Hoje vamos falar um pouco sobre o nosso selo antirracista em uma escola antirracista. Vamos lá? Eu estou aqui com o nosso coordenador da área de humanos, André Leone, e a gente veio aqui para debater algumas perguntas sobre a questão étnico-racial. André, a nossa primeira pergunta é sobre a história e identidade do Brasil. Como a história da escravidão e da colonização moldou a idade étnico-racial no Brasil? Prazer estar aqui com vocês nesse podcast, nessa abertura, né, de podcast. Obrigado pela apresentação. E trabalhar com os temas da educação para as relações étnico-raciais é para a gente um desafio, uma necessidade muito grande enquanto escola, né? E isso vem trazendo contextos históricos. Chegar hoje na sociedade que a gente está, no modelo de escola que nós temos, e falar sobre resistência, negritude, falar sobre racismo, é uma necessidade e oportunidade de anunciarmos, né, que uma escola precisa ser cada vez mais antirracista. E isso, como eu estava já citando, é um contexto histórico, né? A chegada dos povos africanos no Brasil, que foram trazidos violentamente pelos colonizadores, eles inicialmente foram tratados como seres sem alma, né? Como pessoas também que não tinham, assim como os indígenas foram tratados, né? Sem alma, selvagens. E isso abriu precedente para que se pudesse escravizar, né? Com o sentido da inferioridade por não serem humanos, como os brancos eram os humanos, né? Da época que se intitulava dessa forma. E essa abertura de uma sociedade que olha para o outro a partir da cor da sua pele e o tratar com subalternidade ou até mesmo como não humano, isso foi algo extremamente gravíssimo do ponto de vista histórico, que se repercute até hoje na nossa sociedade, né? Então, olhar para a escravidão foi olhar para a porta de entrada do racismo que se estabeleceu, porque isso já começa a partir do momento em que coloca africanos de todos os países ali do continente africano, colocá-los como subalternidade, como seres sem alma, né? Então isso já é uma grande repercussão para a abertura do racismo no Brasil. E isso vai se repercutir, sobretudo após a abolição, quando homens negros e negras que foram libertos, né? Vamos abrir as aspas, né? Que foram libertos aí da escravidão pela Lei Áurea, eles foram relegados à sorte e ali sem ter para onde ir, né? A Deus dará, né? E aí sem ter para onde ir. Esse contexto foi se estruturando cada vez mais na sociedade como algo negativo, né? Primeiro que não tinham para onde ir, o que comer, o que vestir, foram ocupar os espaços de morros, a criação das favelas, né? E isso tudo repercutiu numa imagem negativa e, sobretudo, de ausência de direitos. Porque estar liberto não significa que está com direitos. E, naquele momento, as pessoas afrodescendentes, né, as pessoas que eram negros e negras libertos da escravidão, de fato não foram libertos para uma sociedade com direitos. Eles foram, na verdade, julgados para estarem na subalternidade, para estarem colocados como os vândalos, né, a criminalidade, tudo se atrelava, infelizmente, à figura do povo preto naquele momento. Então, tudo isso repercutiu para se estruturar na nossa sociedade o olhar sobre o outro a partir da pele, a partir do racismo. Nossa, meu Deus, é realmente a nossa história brasileira realmente é muito diversa e ela surgiu de um preconceito, ela surgiu através do preconceito e é realmente muito importante abrir esses olhos para essas pessoas, porque é entender que ninguém aqui é diferente, todo mundo aqui é igual, independente da cor da pele, porque são pessoas, independente, elas não podem ser distinguidas através da raça, da etnia, elas são pessoas como qualquer pessoa. São pessoas. São pessoas. A nossa segunda pergunta é sobre o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural e como ele se manifesta? O que é o racismo estrutural e como ele se manifesta na sociedade brasileira? Como a gente já estava iniciando, né, entrando já na parte do racismo estrutural,
sobretudo, ainda do ponto de vista histórico, é como ele se estrutura, né? É algo que dá para a gente explicar a partir disso. É como ele se estrutura na sociedade. Sobretudo a partir da escravização de pessoas negras e negros oriundas do continente africano, que foram, ao longo do tempo, relegadas às funções secundárias da sociedade, e após a escravidão continuou e se acentuou isso no modelo de sociedade que a gente tinha, já desigual, combinado e excludente. E a partir desse olhar que nós temos sobre a sociedade, que ela coloca a pessoa negra sempre na função de subalternidade ou na condição de escravizado, isso se estruturou socialmente como uma forma de opressão, né? E essa opressão justificada por diversos fatores, dentre eles, como já te falei, até o contexto religioso, social, de inferioridades, que foi colocado na sociedade a partir do momento em que a gente olha para o outro diferente da gente, colocando em condições inferiores. E essa parte estrutural é de fato como ela está arraigada no nosso contexto. Para a gente conseguir fazer um olhar sobre exemplos, Benjamin, a gente conseguir fazer um olhar sobre exemplos, é olhar para a sociedade estruturada a partir da branquitude e da negritude. Você entrar em um espaço, seja público ou privado, e você ser perseguido, por exemplo, pelo segurança, o branco não vai ser, mas a pessoa preta ela vai ser, né? E se estruturou-se como a imagem de que a pessoa negra é alguém errado. A pessoa de pele negra é alguém errada. Então isso é estrutural, isso está vindo de um contexto histórico, né? É um contexto que traz lá do passado e se coloca de forma veemente no presente. Das raízes antigas. Exatamente. As raízes de lá, elas estão aqui hoje, né? As raízes da opressão, elas chegam aqui hoje. Então, como é que ela chega aqui hoje? Ela chega a partir do olhar da opressão contínua, né? Nós ainda temos opressão, nós vivemos uma sociedade desigual, uma sociedade excludente, e que a pessoa preta, pobre, periférica, ela sofre constantemente perseguições, seja do ponto de vista policial, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista social, como um todo. Ela sofre perseguições e isso se coloca arraigado na sociedade de forma estruturada, né? De que pessoas negras são pessoas erradas, né? Porque isso ao longo do tempo foi colocado na sociedade. Com essa questão de ser consideradas pessoas erradas, a gente vai entrar na questão da representatividade, a voz dessas pessoas. Qual a importância da representatividade étnico-racial em mídias, políticas e principalmente em espaços de poder? Exatamente isso. Para se romper com essa estrutura hegemônica, né, de que a pessoa negra não pode ocupar o mesmo espaço que o branco, é necessário que os espaços de representatividade sejam ocupados de fato por pessoas negras, que antes desse espaço de representatividade tenhamos direito a uma educação de qualidade. Isso é importante, uma educação de qualidade, com oportunidades, com políticas afirmativas, porque estruturalmente nós não tivemos nem acesso à educação, né? É bom lembrar isso, que estruturalmente nem acesso à educação a gente teve. Então, nós temos que investir em educação. Da educação de qualidade para as pessoas é a gente dizer para elas que os espaços podem ser representados por elas, né? A partir do seu comprometimento, a partir do seu olhar, a partir da sua representatividade e do seu lugar de fala, né? E do seu lugar de fala. Nós temos, sobretudo na mídia, é importante destacar, hoje, né, homens e mulheres que são que trazem no seu trabalho, no seu olhar, o olhar da negritude, do movimento, de fato a contribuir, né, para que a sociedade seja cada vez melhor e menos racista, tanto nos espaços públicos, nos espaços privados, nas empresas públicas, nas empresas privadas, né, nos espaços de poder. Então isso, nós temos ministras que são de Estado, ministras de Estados que são mulheres e homens também negros, né? Então nós temos espaços de poder que precisam ser ocupados
ao longo do tempo, né, e que esse tempo possa ser cada vez mais profícuo, porque até então nós temos uma população que é majoritariamente negra e os espaços de poder não são representados por pessoas negras. Tanto que para se entrar, pelo menos na universidade, nós precisamos ter cotas raciais, porque senão nem isso a gente consegue. E isso é um exemplo de preconceito que é perpetuante na sociedade atual, que tem até uma deputada, que é a Erika Hilton, ela é uma mulher negra, ela é LGBT, e eu vejo ela como uma das pessoas mais importantes dentro daquela Câmara, porque ela é uma minoria, e ela está dentro daquele âmbito. E isso é muito importante, tanto para a comunidade LGBT, como para as pessoas negras. Com certeza, com certeza. A nossa pergunta agora é sobre as ações afirmativas, que são os projetos de leis, elas são ações que são voltadas para esse público. As ações afirmativas são eficazes para promover a questão da igualdade racial? Pronto, até como eu estava acabando já de falar no último bloco, né, de perguntas, as ações afirmativas, ela é fundamental diante da sociedade desigual que nós vivemos e temos estruturalmente construída para o racismo, colocar ações afirmativas como ações públicas, né, como instrumento de política pública para a população que ao longo do tempo foi relegada ao secundarismo, né, colocadas as funções secundárias da sociedade. Então, nós precisamos sim de políticas afirmativas, elas são importantes, né, tanto para pessoas com deficiências, pessoas pretas, pardas e indígenas. Todas as políticas afirmativas é exatamente para a inserção, a garantia de direitos, né, que ao longo do tempo estiveram ausentes. As pessoas que utilizam, que precisam das políticas afirmativas, são pessoas que elas geralmente não desistem da universidade, porque ali é uma oportunidade de transformação, de mudança social muito grande, que a gente precisa abraçar, são as nossas oportunidades de mudança, né? Então, as políticas afirmativas, elas têm essa necessidade. Assim também como para estudante de escola pública, estudante de baixa renda, né? Essas políticas, e para a questão racial, elas vêm com maior força, eu posso dizer para você, porque além de todos esses preconceitos que nós sofremos por estarmos em uma sociedade que é desigual e sermos a parte pobre da sociedade, a gente poderia, por ser negros e negras, precisamos mais ainda para poder conseguirmos uma ascensão social melhor, né? Para conseguirmos ir para a universidade, para conseguirmos um trabalho, um emprego, algo melhor. Então, as políticas afirmativas, elas são essa abertura para o mundo do trabalho, né? Ela é uma alternativa muito forte para a elaboração, a construção do conhecimento, e esse conhecimento vindo de homens e mulheres negras, né? Então, as políticas afirmativas são importantes, são necessárias, precisam ser cada vez mais fortalecidas, né? Sobretudo diante de um avanço do obscurantismo que se tem, né? Dos avanços das falácias, né? Das falsas ideias que se colocam sobre as políticas afirmativas. Então, o nosso dever é combater essas ideias estereotipadas e fortalecer o avanço das políticas afirmativas.